Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao TypeScript, linguagem de programação cada vez mais popular por causa de frameworks de front-end como Angular e React. Então, fica comigo aí até o fim depois da vinheta. Salve internauta! TypeScript é uma linguagem que está ficando cada vez mais popular por causa dos frameworks de front-end, especialmente Angular e React, e hoje eu vou fazer uma introdução dela. A gente vai usar uma ideia online para fazer as experimentações, criar uma aplicação web e, bom, chega de papo, vambora. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Entrando no site do Google e pesquisando por TypeScript, o primeiro link que não seja anúncio, né, que aparece para vocês é o typescriptlang.org, né, que é o site oficial da linguagem. O site é muito completo, tem documentação, tem e-book, tem um playground. Então, aqui mesmo tem um playground para a gente brincar com a linguagem. Eu não vou usar esse playground, ao contrário, eu vou usar o StackBlitz, porque o StackBlitz tem uma integração com o GitHub e a gente pode hospedar o nosso código no GitHub, fazer o versionamento das coisas que a gente desenvolver. Então, eu não vou usar aqui não esse playground, mas por aqui poderíamos experimentar, testar, brincar com a linguagem também. TypeScript, que foi uma linguagem criada pela Microsoft em 2012, se bem que ela ficou um tempão em versão beta. A ideia ali era oferecer uma concorrência ao JavaScript para o Internet Explorer, que era o navegador pouco usado da Microsoft. E hoje é mantido em Redmond, Boston, Dublin e São Francisco. Uma coisa que não é positiva, ela não é nativa do navegador, nativo do navegador JavaScript. Uma coisa positiva é que ela é tipada, então ela oferece mecanismos tipados de melhor legibilidade para declarações, inclusive de classes, né? Mas vamos ao que interessa. Bom, se pesquisarmos no Google por StackBlitz, o primeiro link que aparece, que não seja anúncio, é o do StackBlitz, é o do portal deles, é o do site deles. Entrando nesse link, é uma ideia online. Eu tenho outro vídeo que faz uma introdução ao StackBlitz, vou deixar um card aqui em cima para quem tiver interesse, mas ele é bem simplesinho, é uma ideia online que oferece suporte a múltiplas plataformas, uma delas é o TypeScript. Então, enquanto eu estou rolando aqui para baixo na página, me aparece aqui o botão TypeScript, que é um projeto em branco, vou clicar nesse botão e ele cria automaticamente aqui e bem rapidamente um projeto modelo, um template de TypeScript, que tem uma página HTML e uma página TypeScript. Na página HTML tem uma div e no index TypeScript tem um código ali que pega aquela div e escreve um texto nela. A gente pode ver o resultado aqui no preview. Uma coisa muito bacana aqui do StackBlitz é que ele permite que você logue com a sua conta do GitHub e hospede, versione sua aplicação lá no GitHub. Isso é muito legal, a gente mantém o versionamento dos códigos lá no GitHub, dá uma encorpada no nosso perfil e ao mesmo tempo que podemos manter as versões anteriores das coisas que a gente faz aqui, fazendo os commits lá parcialmente. Então, eu vou logar aqui com a minha conta, logando aqui com GitHub. Pronto, agora estou aqui com a minha conta, e aí aparece aqui os comandos para eu fazer a conexão com o repositório, que por enquanto eu não vou fazer. Eu vou vir aqui em configurações, user settings, procurar aqui pelo tamanho da fonte e mudar para 16, para ficar melhor de enxergar. Então, o que eu vou fazer aqui, vamos primeiro explorar algumas funcionalidades, alguns recursos aqui da linguagem, aqui no index. A gente não vai precisar disso aqui. Depois a gente vai reescrever isso e fazer umas experiências aqui na página web, tá? Primeira coisa, tudo que tem no JavaScript a gente consegue usar no TypeScript. Todas as functions, todos os recursos. Então, se eu usar o console.log e colocar o famoso Olá Mundo, aqui no StackBlitz, quando a gente salva, automaticamente ele atualiza aqui a página. Aqui no preview, aqui no rodapé, ele apresenta um console. Se eu expandir, ele já mostra o que foi apresentado ali na tela, que foi a execução do programa, né? Então, apareceu já aqui o Olá Mundo. Como que a gente declara variáveis? A gente usa a palavra reservada let. Então, posso declarar uma variável, por exemplo, x igual a 10.
E aí eu posso usar o console para mostrar. O valor de x é, concateno com x, salvo e aparece que o valor de x é 10. Tem uma coisa bacana aqui que é string literal. Se eu declarar uma variável chamada texto, e aqui uma das principais vantagens do TypeScript, que embora seja opcional, é que eu posso definir o tipo na declaração. É opcional, mas é uma boa prática. Então, vou fazer agora, vou declarar um texto como string e atribuir a ele um texto. Ele dá suporte a string literals. Então, se eu usar a crase e dentro da crase escrever, por exemplo, testando um texto com concatenação do número. E aqui a gente usa o cifrão com as chaves e a gente pode, no meio do texto, usar uma variável, esse template aí, ele é convertido. Se a gente agora usar o console para dar um log nesse texto, vai aparecer, ó, testando um texto com concatenação do número 10. Os condicionais. A sintaxe é praticamente igual o JavaScript. Então, eu posso fazer aqui uma condição para ver, por exemplo, se o número é divisível por 2, que significa que ele é par, e aí eu posso usar o console log para mostrar x é, e em vez de x aqui eu vou colocar template, par, e eu uso o else para escrever que é ímpar. Quando eu salvo, ele já mostra aqui que 10 é par. Se eu colocasse um valor diferente, como 15, por exemplo, aí essa variável seria usada em todas as concatenações aqui, e a condição mostraria que ela é ímpar. A ideia aqui não é explorar esses conceitos fundamentais de lógica de programação, mostrar as diferenças do TypeScript em relação ao JavaScript, porque ele vai ser um pré-requisito para Angular, para React, etc. Tá? Próximo passo, vamos fazer um laço de repetição. Então, vou declarar aqui como é que eu faço laço de repetição. Eu uso o for, é igualzinho o JavaScript, com a diferença que eu uso o let para declarar aqui o i. Eu inicializo o i com 1, enquanto for menor ou igual a 10, e mais. E aí vamos jogar aqui um console.log, mostrando o i. Salvei, ó, ele já listou aqui os 10 números. Vamos colocar uns comentários aqui, que depois eu vou compartilhar esse código-fonte com vocês. E arrays, como é que eu declaro arrays? Eu vou chamar um array chamado, vou declarar um array chamado numbers aqui, vou dizer que ele é um array de number e vou inicializar ele, opa, falta um D aqui, e vou inicializar ele com alguns números, 10, 20, 30, por exemplo. Como é que eu mostro esses dados se eu quiser usar num laço? Tenho duas possibilidades. Tem mais, na verdade, né? Mas os mais simples. Vou declarar aqui a variável i, dessa vez começando em 0, enquanto i for menor. E aí eu vou pegar a partir do, do, do nome que eu dei para o array. Eu vou invocar aqui o atributo length, enquanto ele for menor, porque vai de 0 até o tamanho menos 1. Né? Se o array tem, no caso desse caso, tem 3 elementos, o laço vai de 0 a 2. E aí eu uso o nome do array combinado com o índice. Ok? Igual. Beleza. E aí aparece lá, 10, 29. Aqui eu até meti aqui um console lá com um texto dizendo arrendo um array laços de repetição e colocar aqui também um para condicionais. Verificando condições, usando um laço de repetição. Tá bom. Uma outra forma que a gente tem é, a partir do nosso array,
nós temos um método chamado foreach. Como é que funciona esse método foreach? Ele tem um arrow function, né? Então a gente vai fazer isso aqui. Eu declaro uma das variáveis do array, e aí eu uso uma arrow function para escrever o que eu quero fazer a cada iteração desse array, né? No caso, eu vou usar o console para mostrar esse n, né? Varrendo um array com laço, e aqui embaixo varrendo um array com for each, que é um comando. For each é um comando bem padrão, é de várias linguagens de programação, tá? Outra coisa, aqui foram arrays. Uma outra estrutura de dados que a gente pode usar é a tupla. Como que funciona a tupla? Eu declaro um objeto, né, uma variável aqui, uma variável chamada eu, e eu vou atribuir ela. Parece que é um array, mas seria um array de n. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o nome de alguém, vou chamar de João, e a idade dele, que é número, tipos diferentes. Ele vai aceitar isso. E aí eu posso usar o console.log para apresentar isso. Por exemplo, meu nome é, e aí eu estou no template aqui, coloco eu, índice 0, e tenho anos. Epa, de novo, não é 2 pontos aqui não, é igual. Tá, e aparece aqui, ó. Meu nome é João e tenho 18 anos, eu estou concatenando. A gente chama isso de tupla, né? Outro tipo útil que a gente tem aqui é o enum. Então, o enum, eu posso declarar aqui enum, aí vamos supor que eu declare, por exemplo, color. Aí eu abro chave e aqui eu coloco as opções que eu quero. Por exemplo, red, green, blue. E aí, quando eu quero usar algum tipo desse, eu declaro aqui, ó, let color, dois pontos, color. Posso atribuir um valor aqui, por exemplo, color.green. Opa, não tem vírgula. E a gente usa. Ele vai guardar um array, né, uma referência numérica. Um array, uma referência numérica. Agora, nós podemos atribuir os valores se quisermos. A gente pode colocar aqui, ó, 10, 20, 30. Porque às vezes a gente quer usar esse número, né? Então, pode até deixar explícito que ele já coloca aqui, por exemplo, que é 1, 2, 3. Porque às vezes a gente quer colocar um número que faça sentido, dependendo do tipo de enumerável que a gente quer usar. A gente tem variáveis N. Por exemplo, se eu declarar aqui uma variável chamada sem certeza, como N, e atribuir 4. E aí eu posso mudar e atribuir outra coisa. Acho que sou um texto. Functions. Como que a gente trabalha com functions? A gente declara function, o nome da função, por exemplo, get soma. Aí eu declaro aqui n1 como number, n2 como number. E aí eu digo que essa função também retorna o number e faço um par de chaves aqui para delimitar o texto. O que eu vou fazer nela? Retornar o n1 mais o n2. Escrevi errado aqui o return. Return. Tá. E aí para usar ela, console.log, e aí eu coloco lá o get soma, mando os valores, por exemplo, 2 e 3. Né? E também posso usar a função no string literal, por exemplo. Por exemplo, a soma de 2 e 3 é. Coloquei, não foi a frase que eu coloquei, acabou indo a 100. E aí eu posso usar o template aqui da mesma forma. Ó, a soma de 2 e 3 é 5. A gente pode usar objetos complexos dentro da function, por exemplo. Function get full name, por exemplo. Vamos supor que eu receba aqui não duas strings, mas um objeto do tipo pessoa, de nome completo, né? Tudo em português aqui. Eu recebo uma pessoa que tem ali o name, que é string, e o nome, né? O nome que é string e o sobrenome que também é uma string, que devolve uma string, né? E eu vou retornar o quê?
Vou retornar, usar string literal aqui, porque eu vou colocar o nome, tá? Um espaço, não o nome, né? Pessoa.nome. Um espaço e pessoa.sobrenome. E aí, eu posso usar o console log. Meu nome completo é. E aí eu invoco aqui o get nome completo. E aí como que eu mando os parâmetros? Eu mando uma pessoa com nome. E aí eu vou inventar um nome aqui, por exemplo, José, o nome José e sobrenome Silva, né? Ele mostrou lá, meu nome é José Silva. E aqui, como esse objeto é estruturado, eu até posso colocar as coisas aqui fora de ordem, tá? Que ele é um objeto. E ele usa normalmente aqui, né? Porque eu estou usando as referências dos nomes aqui. Beleza, agora o que que eu vou fazer? Vamos conectar o repositório. Antes de conectar com o repositório, vamos dar um nome para esse projeto aqui. Eu vou chamar de TypeScript Demo, tá? Chamei aqui de demo. Na hora de conectar com o repositório, ele vai usar um nome, eu esqueci de mudar, mudei o texto ali, mas não mudei o nome, né? E aí eu vou deixar chamar de TypeScript Demo, vou criar aqui o repositório, ele já faz o primeiro foot. Ah, tá, eu já tenho lá. Então vamos chamar aqui de TypeScript Intro. Criou o repositório, fez o commit. Pronto, está lá o repositório. Então, agora o que que eu vou fazer? Bom, a gente já fez o commit, está salvo lá no nosso repositório, posso até apagar já esse código. Isso aqui foi só para explorar as sintaxes da linguagem, como que a gente utiliza, como que a gente faz declarações, usa laços, estruturas de controle, funções, etc. Agora vamos usar o TypeScript para manipular elementos do HTML na forma de uma aplicação, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui no HTML a gente tem só uma div, a gente não vai usar ela. Vamos declarar aqui um H1 e chama my.js_app, my TypeScript app, tá? Vou colocar aqui uma quebradinha. Eu vou criar vários blocos aqui com aplicações distintas, tá bom? O primeiro deles, vou usar aqui um subtítulo, vai ser o para o ímpar. Tá? Eu vou declarar um input do tipo number. Vamos já deixar um valor padrão lá, tá? 2. E um ID. Vamos chamar aqui de par ímpar input, que a gente vai precisar disso. Tá, tá ali o nosso input. Na sequência, vamos fazer um button. Nesse button, vamos deixar um ID também. Vamos chamar de par ímpar button. E o texto do button vai ser verificar. Olha, tá lá o nosso botão. E por fim, vamos fazer uma div. Também vai precisar de um ID para usarmos lá. Vamos chamar de par ímpar div. Tá bom, que não vai ter nada, tá? Bom, e agora o que que a gente faz ali no index TypeScript? Aqui a gente vai usar uma função, vai usar o document, que ele vai pegar lá do documento, getElementById, e aí qual foi o nome que é o ID lá? Eu vou colocar o que eu vou usar vai ser o button, né? No button eu vou usar porque eu vou associar um clique nele. Vai ser o add event listener.
clique. Isso aqui é uma arrow function, então a gente tem que usar como arrow function. Esse parênteses aqui está sobrando. Tá. Então, quando eu. O código que eu colocar aqui dentro dessa function, quando eu clicar nesse botão, ele vai ser executado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o. Eu vou precisar ler o parâmetro daquele input. Então, vou usar aqui o document element ali, ID para ler aquele valor. Vou declarar aqui int num como number. A gente vai colocar aqui o number. Né? E aí, dentro desse number, eu vou pegar um HTML input. HTML input element, usando aqui os parênteses angulares para fazer a conversão. E aí eu vou pegar do document.getElementById, vou buscar ali o ID do meu input. E aí eu vou pegar aqui do meu input e usar o ponto value. Aqui é number com N maiúsculo, o tipo de dado, né? Beleza. Uma vez lido, o que eu vou fazer? Agora eu verifico, né? Se o number é divisível por 2, se não, né? Então, o number não é num, o nome para variável, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Vamos pegar o document.getElementById e a gente vai pegar agora essa div e vai gravar no inner HTML o que? O número é par. Se não, o número é ímpar. Né? Então, ó, clique em verificar, é par. Vou dar o 5 é ímpar. Então a gente está interagindo com a página através do DOM, né? Do document, que a gente usa os IDs para ler os parâmetros e usar, para ler os elementos, né? E usá-los. Vamos fazer agora uma outra brincadeira aqui. Vamos colocar uma quebra de linha. Vamos colocar, vai ser parecido, então eu vou copiar. Vamos chamar aqui de tabuada. E aí a gente vai precisar mudar os nomes, né? Então vai ter o tabuada input, vamos só para ficar diferente, deixar a tabuada do 3. Vai ter o tabuada input, vai ter o tabuada button, e aqui vai ter o tabuada, vamos mudar isso aqui para table. Vamos deixar aqui uma table. Nessa table eu não vou querer colocar cabeçalho, então fica assim. E aí o que a gente vai fazer agora? Vai ser meio parecido isso aqui, então eu vou copiar, né? O que vai mudar aqui? O nome dos elementos, aqui vai ser tudo tabuada. E aí, agora vai ser diferente aqui. Por quê? Por quê? Porque eu vou declarar aqui uma const chamada table e eu vou atribuir a ela o quê? O document.getElementId. Vou fazer no lugar errado. No lugar errado não. Isso aqui não precisa mais no já, mas tá aqui. Vou pegar aqui o document.getElement.id, só que o nome vai ser o quê? Tabuada table. Uma vez lida ali a table, eu posso gravar coisas na table, né? Então, primeiro, eu vou meter ali um vazio no inner HTML para limpar ela. Cada vez que a gente clicar, ela vai precisar ser limpa antes de ser escrita, né? E aí eu vou fazer um laço de repetição para declarar o laço, o for em si, né? Vou declarar aqui o i valendo 1, quanto i menor ou igual a 10, tá? E mais. Agora o que eu faço aqui? Agora eu declaro uma row, que vai ser a partir da table,
insert. Ele vai hastear, mas não é um erro. Ele tá dizendo que não tem o insert row, mas tem. O compilador aí que tá se embananando. Vou declarar agora também para uma célula, uma primeira célula, o row.insert cell. E vou declarar uma outra, vai ter a cell1 e o cell2. Tá? Aí o que eu vou fazer? cell1 ponto inner HTML. E aqui eu coloco então a primeira parte, o cálculo, né? Aí eu vou colocar já como template, né? Pegar aqui o i vezes que é o num, né? Vezes i, e aí na outra célula, na 2, eu vou colocar a multiplicação deles. Num vezes o i. E aí, por fim, o que eu faço? E aí, o que acontece? Quando eu clico aqui em verificar, não vai mais verificar o nome, né? Vamos lá no HTML, mudar. Aqui vai ser chamar de gerar. Né? Olha lá, ele já está funcionando aqui, ó. Uma tabela do 6. A gente escolhe aqui a tabela que quer e gera ela. Né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, vou copiar isso aqui porque vai ser parecido, e fazer uma que gera números aleatórios. E aí nessa aqui, vou deixar aqui como 5, né? Aleatórios, vou mudar o nome dos inputs aqui. Aqui vai ser uma tabela. A diferença é que essa tabela eu quero criar um cabeçalho. Então, opa. Então vamos fazer assim, cria aqui um theread e um prepare. Esse ID eu vou usar no tbare, porque é ele que eu vou manipular. No theread, eu vou criar aqui um tr, e dentro desse tr tem um th para o índice e outro th para o número, né? Vamos colocar uma borda na tabela, para ela ficar visível, e quebrar umas linhas aqui, né? Parece? Fazer isso tudo aqui. Quebrar calma, quebra de linha aqui. Quebrar as duas linhas aqui para a tabela não ficar colada, né? Aqui não tem problema porque não tem borda, né? Mas aqui ficou esquisito. Tá bom. Agora o que eu vou fazer lá no index TypeScript? O código vai ser semelhante, então vou copiar. Aqui não é a tabuada, vai ser do aleatórios. O input também, né? E aqui eu não mudei lá para tbare, né? Aqui é o tbare. E aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou mandar o i e aqui eu vou mandar, vamos usar o math.random, multiplicar por 100, né? Para a gente ter um número igual a 100. Olha lá. Vamos só colocar aqui uma truncada aqui para pegar só a parte inteira. Gerou? Olha, a gente tem números aleatórios. Cada vez que clica em gerar, por que ele vai até 10? Ah, então aqui não vai até 10, ele vai até o num, que é o que o usuário digitou. Né? Então, é de 6, 5 números aleatórios. 6, para jogar na loteria. Para jogar na loteria teria que ser 50. Ó, pode jogar na loteria agora. O que mais a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu copiar aqui o de cima, que agora eu vou usar uma div. E colar aqui embaixo. Vamos fazer aqui um timer, tá? Um temporizador.
temporizador. Aí, nesse caso, agora eu não vou ter input. Eu vou ter 2 botões e uma div. Aqui eu vou colocar temporizador, os nomes, né? Da div também. Aí eu vou ter um start button e um stop button. Vou ter aqui o iniciar e o parar. Tá. O iniciar e o parar. E aqui, a princípio, vai ficar assim, ó, 0 segundos. Tá? Essa div. Em vez de div, eu vou usar um span, que para ficar do lado, economizar espaço. Vai ficar ali bem do ladinho, ali, tá? Tá bom. Aí lá na index, agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar daqui de cima, porque é o span que eu vou usar, né? Ali, aqui também tem que mudar para span. Tem que mudar, né? Mas para ficar mais correto, vou chamar ali aqui eu vou ler do indexador, o clique vai estar nele, né? Eu não vou precisar ler nada, esse código aqui eu não preciso. Só que agora vamos ver aqui como que a gente trata. Quem está reclamando? Temporizador button, não é isso o nome? Start button. Start button. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um arquivo, que agora a gente vai ver como criar classes, tá? Aqui a gente só tem um arquivo index TypeScript. Quando eu clico nesse botão, ele cria um outro arquivo, vamos chamar ele de mytimer.typescript, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou escrever export mytimer, estou dando o nome de uma classe, class mytimer, abro chaves, tá bom? O que eu vou ter aqui? Eu vou precisar de um interval, que eu vou declarar aqui como null, que vai ser number, e eu vou ter um counter, que eu vou declarar como number, que vai ser igual a null. Zero, vamos começar com zero. E outra coisa que a gente vai precisar também aqui, eu vou precisar declarar o elemento que vai ser um HTML element, que a gente vai passar o div como parâmetro ali, né? E aí, os conceitos de classe são os mesmos aqui, eu vou declarar um construtor que recebe um elemento só para fazer a associação. Diz.element igual e. E aí, que métodos que eu vou ter aqui? O start e o stop. No start, primeiro eu zero o contador, sempre que a gente começar ele vai zerar. E aí eu também já uso o element para definir o inner HTML dele como sendo 0 segundos. E aqui eu posso até já deixar fácil para usar depois, em vez de usar strings, vamos usar literals. E aí aqui eu já jogo aqui o counter concatenado com segundos, o dis.count. Concatenado com segundos. Bom, agora, a partir do interval, eu vou usar o set interval, que vai ser também uma arrow function ali. Então, dentro dos parênteses, eu abro o parênteses de novo, coloco aqui o par de chaves, e aqui eu coloco 1000, que são 1000 milissegundos de intervalo. Então, a cada 1000 milissegundos, a cada 1 segundo, esse método vai ser executado. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar dis.counter mais, incrementando o contador, a cada segundo ele vai ser incrementado, e vou usar esse mesmo comando aqui para atualizar o valor do contador. E o que eu faço no stop? Clear interval, o meu dis.interval. Olha, eu coloquei number, mas não é number não, tá? Eu errei aqui, não é number. Isso ia falhar, porque é um objeto o retorno do interval, tá? É uma referência. Aí a gente dá o clear interval aqui e coloca o dis.interval. E agora a gente pode usar isso lá no index
o TypeScript, porque eu vou usar tanto para o Start quanto para o Stop Button. O que eu vou fazer? Antes deles dois, inclusive, eu vou poder declarar o MyTimer. E quando eu faço isso aqui, ó, quando eu seleciono ele do Ctrl espaço e dou um Enter, ele já aparece aqui em cima um import, ó. Senão eu tenho que fazer esse import manual. Como eu fiz ali pelo Ctrl espaço, pelo autocomplete, já apareceu aqui em cima o timer, né, do arquivo que está do lado aqui. Por isso que a gente coloca esse export aqui no TypeScript, né, para ele fazer essa referência. E aí, aqui dentro da função, antes da função, perdão, eu vou declarar aqui o meu timer como sendo um new timer, um new myTimer, e no construtor, lembra que a gente tem que pegar o document get element by id, e eu copio daqui onde eu quero que seja escrito o valor do temporizador. Vou colar aqui. Ó, aqui está dando erro, porque não é isso que eu coloco aqui, é let, declaração comum, né? E aí aqui, não gostei de como ele formatou, e aí aqui nesse método, o que eu vou fazer? MyTimer.start e no outro, MyTimer.stop. Quando eu inicio aqui agora, vamos gerar os negócios aqui, beleza? Quando eu inicio, ele está contando o tempo. Quando eu clico em parar, ele fica travado ali no último contador. Quando eu clico em iniciar, ele volta para o zero e começa de novo a contar o tempo, tá? Então aqui a gente, por finalidades didáticas, eu fiz aqui várias aplicações em uma única página, porque o propósito aqui era só experimentar aqui o TypeScript, tá? Agora eu faço um commit do projeto, porque ele está desatualizado lá no GitHub, e aí eu vou colocar aqui, ó, adicionados funcionalidades de interação com HTML. Como comentário, clico no commit, ele vai fazer o commit, tá lá o código com os dois commits aqui, eu vou compartilhar aqui no link da descrição do vídeo, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do projeto, tá? E é isso, espero que tenha sido útil para vocês. Se gostou, curte, compartilha. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Se achou que eu devia explorar alguma outra funcionalidade, coloca nos comentários. E nos vemos na próxima. Falou, até mais.